Nós não somos responsáveis pelo lugar que nascemos, mas somos responsáveis por onde vamos morrer. É com essa frase da nossa convidada que a gente começa o 40º episódio do podcast Mira Nelas. Larissa Lopes, em série, ela tem contabilidade, corretora de seguros, clube educacional para empresas e uma empresa de produção de mídia digital. Essa mulher tem só 28 anos e vai contar pra gente agora como que ela faz isso tudo funcionar muito bem. Lara, é uma honra te receber no Mira Nelas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Mulheres tão incríveis. E você perguntou como eu faço? É porque eu tenho 72 horas por dia. Com certeza é por isso. Revelou o segredo. Mas agora conta como, né, que você fez pra ter Agora... 72 horas por dia. A brincadeira que eu faço é que eu sou apaixonada por pessoas, sou movida por pessoas. Eu acredito muito, inclusive, uma das coisas que mais me guia é como eu posso alinhar aquilo que eu sonho em fazer junto ao meu propósito. E como eu faço para que as pessoas possam participar no meio dessa operação. Então, quando eu falo das nossas empresas, todas elas eu tenho pessoas estratégicas que eu não somente confio, mas conseguem dividir ao lado do talento delas mais o meu talento. Eu, Lari, sou administradora por formação, estou no último ano de Direito, faço uma pós-graduação em Saúde Suplementar e eu sempre vou, nos lugares onde eu vou, eu começo a me conectar com pessoas de forma genuína, mas como a gente pode fazer alguma coisa junto estrategicamente. Então, quando eu olho para o nosso braço da corretora, que é uma empresa que foi fundada pela minha mãe há muitos anos atrás, eu assumi a cadeira de CEO tem pouco menos de 4 anos. Minha mãe fundou o escritório, mas minha mãe é zero administradora. Pelo contrário, a gente brincava, minha mãe colocava o dinheiro para dentro, mas era a mesma mão que colocava o dinheiro que abria a torneira para cair. Então ela é aquela que se a gente vendesse um contrato de 1 milhão, era hoje mesmo que os 990 mil estavam saindo da conta. Então você sabe que eu tenho na minha adolescência algumas imagens assim. Juro pra você, quinta-feira, eu tenho uma que é a pior, assim, que era uma quinta-feira e minha mãe falou assim, vocês não vão pra escola, eu e as minhas irmãs. Falei, que legal, ela estamos indo pra Miami. Aí eu, como assim estamos indo pra Miami? Vamos passar o final de semana na Flórida. Falei, que legal, coisa boa. E aí eu começo a voltar na minha memória e lembrar. Eu sei por quê. Porque ela tinha vendido um super cliente e no dia seguinte a gente estava viajando. Então o que eu quero te dizer, ela é zero administradora, mas é a maior vendedora da história, né? Eu brinco que se eu sou 10% do que minha mãe é, eu tô super bem. Então eu começo a juntar aquilo que eu sou boa em fazer. Então eu sou uma ótima administradora, tenho uma questão estratégica muito forte, é o que eu vivo nos negócios. E eu junto com pessoas que conseguem fazer a mesma coisa. Então a gente fala da contabilidade, o Cauê, ele é o contador, ele é o cara que faz acontecer. Eu odeio um DRE, não me peça para fazer um balanço. Mas agora, sentar para fazer acontecer, pensar na estratégia da empresa, onde a gente vai, para onde a gente tá indo, é comigo mesmo. Quando eu falo de seguros, eu, Lari, sou especialista em seguros, essa é a minha primeira formação, inclusive. No escritório, eu tenho sim uma função tática, olhando como a gente pode melhorar a operação, mas eu tenho um braço, que é a Thalita, que é uma das nossas sócias, que eu fecho os olhos e agradeço a Deus todos os dias, porque a Thali vem, faz acontecer. Então, em outras palavras, quando eu falo da Tuca, nossa empresa de produção de mídias, a Carol e o Gu, são 3 sócios, 2 chamam Gustavo, então eu brinco que é os Gus, eles fazem acontecer. Se pedir qual é a câmera que a gente tem, não faço ideia. Perguntar qual é o microfone, não me peça, mas na hora do balanço, na hora de olhar como aprovar, pensando estratégico, é onde eu, Lari, entro. Então, meu marido, ele é sócio em todas as empresas que eu faço parte, o Vini é um comercial nato, então eu tive a sorte de casar com uma versão minha masculina. Eu falo que o Vini, eu acho que ele é meu irmão, tem alguma coisa aí, porque não é possível que sou ele sem cabelo, mas a gente consegue se complementar. Tem outras palavras, por que eu consigo fazer isso? Porque tem pessoas ao lado, porque eu sozinha morro na primeira esquina que estiver passando. Não tem como. Exato, então você tá falando pra gente, né, gente, bom que vocês aí peguem esses insights. Uma forma de você escalar e até de crescer os seus negócios, né, é ter essas pessoas que fazem aquilo que você talvez não tenha tanta habilidade para fazer, né? Então, cada um focando naquilo que é melhor e aí você também, inclusive, pode entregar o seu melhor de uma forma ainda melhor, né? Exato, eu complemento. A Débora e a Dani, elas se complementam. É por esse motivo que vocês são sócios, é por isso que vocês têm Mira Nelas, não só no podcast, mas falando do braço educacional, mas porque vocês se complementam. O defeito da Débora, com certeza, é a qualidade da Dani. Então, no nosso escritório funciona da mesma forma. É difícil você ter as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. A gente precisa otimizar naquilo que eu sou boa e naquilo que eu consigo executar melhor. Então, se você quer uma chave para você conseguir empreender, ganhar tempo e escalar, tenha pessoas boas ao seu lado e que você possa complementar elas. Essa é a chave que tem dado certo aí
nos meus últimos 11 anos como empreendedora. E eu acho que um ponto importante nisso que você está dizendo, Lari, é o autoconhecimento. Porque como você vai saber no que você é boa, né? Só se conhecendo, só tendo intimidade com as suas habilidades, com as suas competências, com aquilo que te faz bem. E aí você consegue também ver de forma muito clara. Quando a gente se conhece, a gente conhece os outros. Então, você também consegue enxergar no outro essa fortaleza, essa oportunidade. E aí, você acha que faz sentido? Total. Eu sou cristã desde sempre. Meu pai, biológico, eu falo biológico, meu pai faleceu, ele era pastor e eu cresci nesse ambiente de chamado. A igreja fala muito sobre essa história. Qual é o teu chamado? Sim. E desde os meus 11 anos eu lidero pessoas na igreja. Então eu brinco que o meu primeiro lugar de empreendedorismo foi na igreja, Sim. porque foi lá. Pra você ter ideia, eu fazia caravana de 70, 80 pessoas indo pro Rio de Janeiro com 14 anos. Eu fechava ônibus, ia na 25, fazia acontecer. Assim, já vendi água na Paulista, trufa na porta da igreja, tudo pro fim religioso, jamais pra ganhar dinheiro nisso. Mas por que eu tô dizendo? A igreja foi meu maior estágio, porque foi meu primeiro palco, foi o primeiro lugar onde eu lidei com pessoas. E sempre quando eu falo da igreja, eu olho pelo lugar do chamado. Para aquilo que você foi chamada, qual é o seu motivo de existência? Esse é o motivo quando eu escolho alguém para andar do meu lado. Então, peraí, o que essa pessoa tem que eu posso complementar? Qual que é o maior defeito dela que é a minha melhor qualidade e vice-versa? Então, eu acredito na minha filosofia de vida que muito melhor do que empreender é empreender com pessoas que estejam alinhadas para onde você quer ir. Mas melhor do que isso é você conseguir complementar elas naquilo que ela tem como ausência e você tem como qualidade. Perfeito. É o que é a chave pra gente. E eu acho que isso também traz um outro insight pra gente, porque muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu abro o meu negócio? Será que eu chamo um sócio? Será que eu aceito um convite para ser sócio dessa pessoa? E é muito isso que você falou, né? Precisa ter esse alinhamento dos valores e precisa também identificar aquilo que eu tenho. Ela pode usufruir disso, né? Também eu posso servi-la com essas minhas habilidades e as habilidades dela, né? Se complementam às minhas. Então, isso realmente é uma chave para o sucesso de uma sociedade, né? Com Que a certeza. gente sempre fala é um casamento. E né? que Não tem casamento, jeito. né? E que casamento. Pelo amor de Deus, a gente brinca, meu marido também é meu sócio, e a gente brinca assim, Lari, se a gente não trabalhasse junto, a gente não estaria junto. Porque a gente trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Eu ia achar que você tem alguém no escritório, porque não é possível tanto trabalho assim. E a gente brinca nisso, e é um lugar que, hoje, uma das nossas sócias na Agnos, que é a nossa corretora de seguros, é a Thalita. A Thalita foi uma funcionária que eu contratei há 9 anos. E eu nunca esqueço da entrevista da Thalita. Imagina, 9 anos, eu tinha 21 anos. A Thalita já tinha 24. Ou seja, ela era mais velha que eu. E eu catei ela e falei assim, seguinte, essa aqui é a nossa empresa, essa aqui é a área que eu preciso que você assuma. Na época, eu era RH do escritório e não dava mais conta de tanta coisa acontecendo. E foi onde a Thalia entrou como assistente. E ela comprou o projeto lá atrás. Eu brinco assim, eu falo, essa menina, e jamais menosprezando, pelo contrário, mas citando que eu falo, aquela menina nunca faltou, nunca chegou atrasada, sempre impecável, linda, posta. O que eu quero te dizer? A Thalita sempre foi sócia da Agnos, sem ser sócia da Agnos. Sim. Ela entrou como assistente num salário que hoje é 20 vezes menor do que ela ganha. Sim. E ela já era a Thalita que eu tenho hoje como sócia. Sim. E foi numa aula com o Conrado no Empreende-se que ele começou a contar sobre a Renata, que, em outras palavras, o Conrado tinha a empresa, ele fazia dinheiro, mas ela estava quase quebrando porque não tinha um administrador. E ele trouxe a Renata pro time, a mulher virou sócia e fez acontecer. O Vini, meu marido, olha para mim, me cutuca e fala, você sabe que a gente tem uma Renata do nosso lado, né? Eu falei, nós temos uma Renata. E ela se chama Thalita. Cara, temos que fazer um partnership com a Thalita. A Thalita sempre foi uma líder nata. A menina é gigante, todo mundo ama, o escritório acontece por conta dela em várias pontas. Por que a gente não traz ela para esse barco? Claro. E a Thalita morava em Pouso Alegre, a nossa filial de Minas. E eu liguei, eu sou muito prática, né? Falei, Thalia, seguinte, me atende aí pelo Teams. Liguei e falei assim, Fia, seguinte, a gente pensou isso, a gente pensou no partnership, tô achando... Ela, meu Deus, eu falei, ó, te dou um mês pra você pensar, porque eu sei que é uma mudança, mas você tem que vir para São Paulo, avisa teu marido aí, você vê como você faz. E no dia seguinte ela olhou e falou assim, estou com medo, mas é com medo mesmo. Porque eu tenho certeza para onde a gente tá indo. E aí tem quase 1 ano que a gente fez essa decisão, a Thalia hoje é a nossa sócia. Que legal. E assim, eu agradeço a Deus por ter enxergado uma pérola ali, né? Um presente Sim. entregue nas nossas mãos, mas por isso, momento certo, lugar certo e ambiência certa. Então, eu ia perguntar sobre isso agora, Lari. Qual que foi a importância? A gente se conheceu, né, num ambiente desse, a gente faz parte do Class Club junto. E qual que foi a importância desse ambiente dentro do seu negócio?
Mais uma vez, mérito ao meu marido. Por quê? O Vini, em 2023, ele olhou pra gente e falou assim, amor, nós chegamos em tais pontos da nossa vida que são maravilhosos. Eu sou muito nova e eu agradeço Sim. a Deus por já ter essa direção de vida aos 28 anos. Meu Sim. marido tem 26, acabou de fazer 27, Você na deve real. ser a pessoa mais nova lá no Clesa, não? Então, eu acho que eu e o João da faculdade, da Ribana. O João também tem a minha idade. Ah, ele tem 28 Ele também? tem 28, Ah. 29, algo assim. Ah, eu sei. E a gente sentou naquele planejamento de cartas, a gente escreve todo ano cartas para Deus. Então, quais são as nossas cartas, os nossos desejos? E naquele ano de 2023, o Vini olhou para mim e falou assim, amor, muito legal onde a gente chegou, tudo que a gente tem feito, mas nós temos um problema na nossa vida. Eu falei, qual? Ele falou assim, você já percebeu que a maioria das mesas em que você senta ou eu sento, nós somos os maiores? Eu falei, não, sim, mas qual é o problema? Ele falou, esse é o problema. A gente vai começar a perder visão. Porque se em todos os lugares que você tá, você é o maior da mesa, em alguma experiência daquilo que você tá fazendo, você começa a perder visão a longo prazo. Sim. Total. Aí ele me vira e fala assim, existem 3 regrinhas da vida, Lari. A regra em que as pessoas olham pra você e se inspiram. A regra em que você tem pessoas páreas a você e você troca figurinha com ela, mas a regra que você olha pra falar, peraí, pra onde eu quero ir? 2024 é o nosso ano desse lugar. A gente precisa melhorar o nosso olho para quem está olhando para cima. Falei, meu Deus do céu. E aí começou a novela. A gente escreveu num curso do Ventes, eu brinco que a gente fez a esteira toda, líder comercial, escala de negócios, e tudo começou a acontecer, a gente começou a falar, peraí, existe um mundo, que é um outro mundo, que eu não tenho acesso, eu não faço ideia, e que eu preciso olhar. Então eu entrei no Clex com muito medo. Por quê? Eu só tenho, na época eu tinha 27 anos. 26, tá? Eu entrei no Clex 26, fiz aniversário e pra 27. E aí eu olhei e falei assim, tá maluco? 70% do lugar é masculino. É. Sai fora por isso daí. Ninguém tem a minha idade. O que eu vou fazer naquele lugar? Um peixinho não é nem fora d'água, não tem nem aquário pra poder dar conta. E foi a melhor decisão das nossas vidas. Porque naquele dia, eu saí de lá, eu nunca vou esquecer, que a primeira aula que eu sento do Clex é como economizar a gasolina do seu jatinho. E eu olhei e falei assim, cara... Foi lá no Rosewood. Foi. Falei, de verdade, eu sou É, pobre e você não muda tava a sua sabendo. referência, É né? essa, Total. a referência muda, a É. baliza muda, o teu olhar muda. E eu olhei e falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então, respondendo a tua pergunta, o Clex entrou no meu negócio e balizou a gente pra cima. A Sim. gente olhou, então basicamente a gente em vários momentos ganha prêmios na nossa região. Ah, o melhor corretor, o que mais vende. Ah, isso aqui a gente bateu o Porto Seguro, por exemplo, terceiro maior do Brasil. Ai, legal, lindo, mas o que tem? Quais são os mundos além disso? O que tem além disso? Então o Clex e o ambiente de mentorias me fez olhar para um mundo que eu não fazia ideia. E assim, glória a Deus, porque deu o dia que eu pisei naquele lugar, minha vida nunca mais foi normal. Eu brinco que eu não tenho tempo nem pra dormir. Que a ideia, você acorda, volta e fala, nossa, tem coisa que eu pra você, isso aqui é pra acontecer, isso aqui é pra acontecer. Eu já sou cabeça acelerada. explode, né? Imagina sendo É. acelerada num ambiente como esse. Então a Aham. mentoria mudou minha vida nessa questão de percepção do quanto legal. Você tem uma empresa que acontece, uma empresa que tá super bem, mas e aí? Tem muito mais mundo pra isso fora. que você tá falando sincronicamente, né? Porque eu não acredito só em coincidências, mas ontem, né, a gente estava no encontro da Liga, né, da MLS, e o Flávio falou justamente sobre isso, né? Ele falou sobre essa importância de você ter essa visão, né? E uma das coisas que ele falou, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está dizendo agora, é que para isso você precisa ter a humildade de entender que você ainda não está exatamente onde você quer estar, né? Porque para você buscar uma mentoria, uma ajuda, né, de outro profissional, e ele fala muito isso, né, que empresário aprende com empresário. Então, para você entender que você ainda não está naquele lugar, né, que é o topo mesmo, você precisa ter essa humildade de buscar, né, uma outra pessoa, uma outra referência. E engraçado que lá a gente estava com outros mentores, né? Hoje dentro da Liga são 71 clubes. E basicamente todo mundo ali também é mentorado de alguém, né? Então todo mundo ali entende a importância de você buscar essa referência, né? O Joel até falou, né, de subir o sarrafo, né? De aumentar mesmo, porque é isso, né? Para você crescer, não adianta você ficar num lugar em que você é o melhor da mesa sempre, né? Não, e outra coisa, quando você fala assim, aquela aula de... que eles trouxeram o mundo da aviação, né, pra gente. Então, quanto custa um jatinho e tal. E aí pode falar, mas nada a ver. Por que isso vai impactar? Mas tem tudo a ver, porque é isso que você está dizendo da visão.
Então, você vai chegar até onde a sua visão alcançar. Se você já acha que você já é a melhor, que a empresa tá, né, tá Tem uma vida confortável, enfim. tá tudo bem. E aí lá, eu também lembro que eu falei, gente, eu nem sabia quanto que custava um voo de... São Paulo, Orlando. Não, eu acho que eles fizeram São Paulo, Porto Alegre, eu acho que era 70 mil. E tipo, ai, tá bom, que diferença que faz na minha vida? Uai, porque um dia... se eu quiser fazer porque não é só o jato pelo jato, é o tempo que você está comprando. Todo mundo tem 24 horas. Então, você brincou aqui com as 72 horas, mas provavelmente, que é uma coisa que também eles contam pra gente, que a intensidade distorce o tempo. Então, parece que a gente tem 72 horas, porque a gente tem outras cabeças, outras mentes pensando, a gente está dentro de um ambiente que fala um negócio que você só ia pensar 10 anos depois. Então, isso de aumentar a referência é muito legal. E aí, foi a partir disso que você também pensou de fazer o seu braço educacional, Lari? A verdade é que, eu vou voltar um pouquinho antes a minha mãe, que é a minha maior mentora e foi a minha primeira mentora. Qual que é o contexto familiar? Minha mãe tinha 20 anos e meu pai faleceu. Meu pai faleceu na semana do meu aniversário de 1 ano de idade. Então imagina para uma mulher, 20 anos e 2 filhas. Minha irmã tinha 2 anos e meio, tinha 1. O contexto era, minha mãe veio do Nordeste, lá do interior do Maranhão. A primeira, pra você ter ideia, ela conta que ela veio de ônibus 3 dias de viagem com um pote de pé de galinha dentro, que era o que ela tinha para comer. Minha mãe era empregada doméstica naquela situação. E o que mudou a nossa vida? Ela começou a panfletar sobre plano de saúde. Ela foi contratada para fazer um freelancer de plano de saúde, para panfletar. E naquele freelancer, o cara perguntou para ela, você pode marcar uma reunião comigo amanhã? E ela disse sim, sem saber o que era plano. Ligou pro cara que deu o panfleto para ela e disse assim, eu consegui um cliente. Aí ele disse assim para ela, você tem 2 opções, você pode ir amanhã sozinha, e se você vender a comissão é sua, ou eu posso ir com você. Se você não conseguir vender, eu assumo e você não ganha nada. Ela falou, tá bom. Passou no escritório do cara, ela disse que não dormiu aquela noite lendo o contrato. Ela passou horas e horas lendo o que era plano de saúde e chegou naquele dia, naquela tarde, 4 horas da tarde, fez a primeira venda dela. Só pra você entender a nível de referência, o salário dela mensal era R$300, ela ganhou numa comissão 16 mil. Nossa. E a nossa vida mudou. Então a gente sai da cidade de Tiradentes por toda uma escolha de uma panfletagem de plano de saúde. Entenda isso. A empresa familiar nasceu numa demanda que minha mãe nunca foi. Minha mãe, pra você ter ideia, ela fez supletivo. Há tanto que, aos 40 anos, minha mãe parou para fazer direito, que sempre foi o sonho dela. Então, ela teve uma realidade que meu pai morre, 2 crianças, fazer acontecer. Ela não teve tempo de... Quais são os principais pilares de organizar uma empresa? Não tem, tá doido? Você tá louco? Não tem tempo pra ir. Ou é mamar ou é um boleto. Não tem essa opção. Então, a Agnus, ela nasceu numa demanda de... Deu certo, sou uma super vendedora, mas sou zero administradora. Com 17 anos, meu medo da minha mãe sempre foi morrer. E ela sempre falou isso pra nossa adolescência. Se eu morrer hoje... E se eu morrer hoje? Onde vai ficar o legado? Que eu lutei tanto, né? Imagina, ela tirou a gente de uma situação muito pobre para uma situação muito melhor. E aí, com 17 anos, eu falava, misericórdia, eu não quero trabalhar nisso aqui, esse negócio é chato. Minha irmã indo fazer moda, minha irmã mais nova, a Gabi, que é do segundo casamento da minha mãe, era criança. E aí, resumo da ópera, a Sul América chamou a gente para um curso que chama Geração Novo Corretor, porque chegou à conclusão que 80% das corretoras faliam quando o fundador morria. Então, imagina para o mercado segurador a instabilidade da morte do... E, gente, as pessoas vão morrer. Sim. E uma semana de curso, eu saí de lá, olhei para minha mãe e falei assim, é o seguinte, eu vou entrar aqui. Qual é o primeiro salário? Qual é a primeira função? Eu não quero entrar aqui porque eu sou sua filha, eu tô entrando aqui porque eu sou boa no que eu faço. E eu quero saber qual é o primeiro salário, qual é a primeira função. Então, eu comecei a trabalhar na Agnus como CLT mesmo. Eu entrei no estágio, fui pra CLT e comecei a trabalhar. Eu falei, eu quero que você me trate normal. E cada vez eu vou crescendo e você vai me promovendo. Eu entrei na faculdade no primeiro dia que eu comecei a trabalhar no escritório, faculdade de administração, e eu brinco que o escritório virou meu laboratório. Tinha um trabalho na terça, na quarta aplicava no escritório. Eu aprendia na quinta, falava assim, gente, olha aqui, a novidade. E aí eu percebi que deu certo e começou a dar certo. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, filha, eu tinha 19 anos. Ela falou, Lari, você já é gigante. E aí, o que começou a acontecer? Os filhos
dos corretores, colegas de trabalho, começaram a falar pra minha mãe, o que você fez pra essa menina assumir o escritório? Então, o meu braço educacional, oficialmente, ele começou lá atrás. Sim. Porque eu já ia nas corretoras de amigos da minha mãe conversar com os filhos, dizendo, meu filho, acorda pra vida, tem 1000 coisas pra você fazer aqui dentro, dá pra você olhar pra cá, dá pra você olhar pra lá, mostrar do ambiente familiar. Por quê? O dinheiro que tá na empresa não é o seu dinheiro. Então, pra você ter ideia, imagina, Sim. com 20 anos eu comecei a falar pra minha mãe, essa retirada não vai ser aprovada. Ela, como assim? Eu falei, não tá certo. Esse dinheiro não é seu, ele é da Agnos. Ela, como é isso? Então eu comecei a aplicar aquilo que eu ouvia e lia na faculdade. Então meu braço educacional nasceu lá atrás, mas eu nunca cobrei por isso. Essa é a grande verdade. Que legal. Então, E aí agora... quando eu entrei no Clex, eu comecei a ver e falar, gente, eu vivo isso há 11 anos. E a gente fez a transição super bem. Minha mãe tá no escritório até hoje. Eu entendi o poder das gerações, porque qual que é o problema? O cara de 28 anos, ele acha que ele é dono do mundo e tem todas as respostas. E o de 50 acha que o melhor caminho é aquilo que ele faz e ninguém tem o melhor. Então, o combo das gerações. A humildade do de 50 a mais, olhar e falar assim, vem cá, pode ser que ela tenha uma inovação, pode ser que ela tenha um processo. E o de 28 de olhar e falar, meu amor, se chegamos até aqui, é porque alguém construiu. E esse combo de gerações. Lembra daquele desenho? Eu sou água, eu sou o balde, pum, é a solução. É isso. Não é anular uma parte, é olhar o poder das duas gerações. Então, o Gerações Club, ele nasceu nesse olhar. Que Como legal. a gente pode fortalecer uma família para que esse negócio possa acontecer? Eu não Muito posso estar lá porque eu sou filha da fundadora. Eu preciso estar na cadeira que eu tenho porque eu sou boa naquilo que eu faço. Eu me preparei naquilo que eu faço e eu tenho a melhor forma para poder executar. Esse é o caminho. Por quê? Herdeiro é De 8 a cada 10 empresas familiares vêm à falência quando o fundador morre. Morre. Isso é muito sério. Muito. Sim. E, e no Brasil tem muita empresa familiar, né, Lari? Muito. O mercado é lindo. É. Então, eu quero até te dar essa dica. Se você faz parte de uma empresa familiar, para de perder tempo. Para de perder tempo. Porque ou teu pai morre, ou tua mãe morre, ou você tá aí também, que eu quero morrer com aquele filho que tá lá ganhando aquele salarinho só pra tá, né? Que é o que Nossa, mais acontece. sim. Acorda pra vida, você tem um propósito, você tem por que seguir. Não adianta só acordar e seguir porque você tá lá, porque alguém fundou. Tem motivo, tem tantas áreas pra caminhar. Então, se você quer essa ajuda, você pai, você filho, você marido, você esposa, irmãos, Gerações Club é a tua resposta. Boa. Quais são as principais dificuldades que você encontra nessa questão do trabalho com a família, né? Porque você trabalha com sua mãe, com seu marido também. O que você entende aí que são os principais desafios dessa relação que, além de ser familiar, também é profissional? As multifacetas, né? Eu brinco toda vez que eu falo algo, eu falo assim, ó, quem tá falando aqui é a Lari esposa. Ó, quem tá falando aqui é a Lari filha. Quem tá falando aqui é a Lari sócia. Quem tá falando aqui é a Lari profissional. Tudo que eu faço na minha vida chega até a ser engraçado, porque parece que eu tenho várias personalidades, mas não. Fala assim, ó, a Lari esposa tá dizendo, você tá errado nisso aqui, não é assim que se faz. Ó, a Lari sócia tá falando, não, isso não existe. Então, a minha chave, o meu modelo é separar as caixinhas. Pra você ter ideia, no escritório não tem amor. É Vinícius. No escritório não tem mãe, é Norma. Porque ali dentro eu não sou sua filha, ali dentro eu não sou sua esposa, ali dentro eu sou sua sócia, eu sou teu braço de negócio. Então, na minha opinião, a maior falta de sabedoria é quando você troca os ambientes no lugar errado. Então, você tá no meio da conversa e fala, a gente vai pra Disney dia 20 ou dia 21? Não, peraí, não faz sentido. Então, você precisa aprender a fechar essas caixinhas, porque senão você não dá conta. Então, meu amor, é óbvio que eu já briguei com meu marido. Imagina, quebrei o barraco, eu chego sorrindo. Por quê? Vinícius, Vini, bom querida, dia. como você tá? Por quê? Porque eu não posso. A minha empresa, ela não tem nada a ver com os meus problemas em casa. Sim. E essa foi a chave que eu consegui separar. Imagina, eu morei na casa da minha mãe até os meus 23 anos. E eu lembro como ontem, imagina, eu brigava com a minha mãe de manhã e pra ela era muito mais difícil conseguir separar essa caixinha. Eu falei, Sim. aqui dentro eu não sou sua filha. Eu sou sua sócia, eu sou o seu braço direito. Então, na minha opinião, a chave para uma empresa familiar conseguir alavancar, crescer, é você diferenciar quem tá falando ali e ter muita humildade. Sim. Eu acho que as pessoas, elas não conseguem ser humildes. A minha mãe, uma das coisas que eu quero assim, eu não sou mãe ainda, eu olho e falo pra todo mundo, por que que eu cheguei? Todo mundo fala, nossa, Lari, você fala tão bem, ai, você não sei o que, não sei o que. Porque eu tive uma mulher que olhou pra mim e falou assim, filha, vem cá, esse é o caminho da vida, esse é o caminho das pedras. E a minha mãe foi humilde de dizer, você é boa nisso aqui, e eu sei o que eu estou fazendo nisso aqui. Então, saber dosar, em que Sim. momento quem vai ter a maior voz? Sim. Acho que a humildade, ela é o coração principal para uma empresa. Nem sempre eu vou estar certa. E se você conseguir separar o seu ego e deixar a voz da sabedoria daquela área falar, vai ser muito mais fácil para você conseguir seguir. Perfeito. Essa é a verdade. Muito bom. Isso foi uma coisa que foi falada ontem também, que
Você precisa deixar o ego do lado de fora. Para você empreender, para você melhorar. Porque se você acha que você já sabe de tudo, você não vai aprender mais nada, né? Então, e é muito legal você trazer isso do Gerações Club, porque você também foi buscar, por mais que você tenha essa facilidade, você sabia que precisava ser mentorada também por alguém. Então, você vai lá, você pega os insights, né? Você ouve e traz isso e aplica. Uma pergunta que eu gosto de fazer a gente conta o que deu certo. E é lindo. Mas teve algum perrengue nesses 11 anos aí que você pode compartilhar com a gente? Porque a gente sabe que a vida do empreendedor é um 7-1 todo dia. Cara, tem um mega perrengue. Todas as férias eu tento de alguma forma fazer algum curso, alguma coisa que eu consiga melhorar a minha capacidade. Na verdade, desde os 17 anos, que o dia que eu saí da escola, nunca mais eu parei de estudar. Então, eu sou formada em administração, tenho MBA, tenho especialização fora, estou fazendo direito e uma pós. Eu amo estudar, faz parte daquilo que eu gosto. Em uma das minhas férias, eu fui fazer um curso de inglês em Nova York. Então, basicamente, eu ia ficar 2 meses em Nova York, junho e julho. Trabalhava de home e daria tudo certo. Um mês depois daquele curso, mais uma vez, eu sou cristã, então vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, eu acordei e eu tive um sonho. E nesse sonho o Senhor me falava de forma clara, você vai voltar para o Brasil mais cedo. Aí eu acordei e falei, sai fora, Deus me livre, voltar pro Brasil mais cedo, tô aqui, imagina, Nova York, Summer, saía da escola ainda comendo assim, ó, passava no Starbucks, minha Pink Lemonade, a vida dos sonhos, né? E aí eu lembro que eu acordei e falei pra minha mãe, nossa, eu tive um sonho terrível, nada a ver, que eu voltava pro Brasil mais cedo. Imagina, eu tinha 60 dias de viagem, era dia 31, 32. Gente, naquela tarde, eu comecei a ter uma diarreia, uma dor, enfim, eu piorei meu quadro, me mandaram pro hospital. Minha mãe me liga e fala assim, você tá muito mal, volta pro Brasil. E eu mal mesmo. Só que eu tinha seguro, eu poderia ficar. E minha mãe dizia, filha, não estou sentindo paz de você ficar. Volta, nem que você fique no Brasil uma semana, fique bem e volte pra cá. Por quê? Imagina, o seguro internacional, ele tem um limitador. E ela falou, cara, se você ficar internado, você tem noção do que pode acontecer? Naquela noite, imagina, eu cheguei na quarta, quinta noite, estava embarcando pro Brasil. Tá bom? Beleza. Cheguei em Guarulhos, 5h30 da manhã na sexta. E como eu cheguei? Cheguei bem. Sem dores, perfeitamente bem. Eu lembro que eu falei assim, não é possível não, que eu tô voltando pra cá. Aí ela falou, e aí, você quer voltar? Eu falei, olha o valor da passagem agora, isso não existe, eu não vou, não sou também tonta. E fiquei. Saí, eu cheguei de 5h30 da manhã em Guarulhos, fui pro escritório, comecei, eu tinha 22 anos. Comecei a olhar os papéis do escritório, eu tava numa migração diária, eu tava saindo do comercial, indo pra uma parte financeira estratégica. E eu, por algum insight, que eu sei que foi o Senhor naquele dia, me disse, dá uma olhada no contrato dos funcionários. Vou resumir em cortar a história. Eu abri o contrato de todos os nossos funcionários e descobri que a nossa contabilidade, que era especialista em... Nossa contabilidade, não a minha, que prestava serviço pra gente. Deus me livre. Terceirizada. Sai fora, outro doido lá. Todos os contratos dos nossos funcionários, eles eram registrados numa carga horária de 4 horas a mais do que o nosso sindicato permitia. Então, em outras palavras, vamos fazer conta? Vamos fazer conta, né? Uns milhõezinhos, né? Pouca coisa. Só que naquela semana, a gente tinha acabado de assinar à vista um prédio de escritório que era um prédio de expansão. Então, muito do caixa que guardava de uma possível emergência tinha acabado de ser esvaziado, derrubado, destruído, desnutrido. Aquele dia eu chorei, tá? Eu tinha 22 anos. E eu falei, cheguei na minha mãe chorava. Eu falei, mãe, a gente precisa entrar com um plano de ação. Ligamos para a contabilidade, os caras desesperaram, tanto que parte do processo eles pagaram as horas extras, porque imagina, a culpa não foi nossa, não é que a gente não assim, e a gente é muito certinho, assim, eu não pago R$1 atrasado, não tem ninguém sem vínculo. Vou encurtar a história, a gente foi processado, né, por algum desses funcionários, enfim, pedindo esse pagamento, imagina, retroagindo os anos, a multa, vocês não têm noção da novela. Então, a maior dor foi... No meio do empreendedor, o cara que é empreendedor e que ele não é um empreendedor que nasceu administrador de empresas, vai ter cagada no meio do processo. Vai. Sim. E ali é estômago, coração e filho e fé, tá? Fé, não tem outra. Deu tudo certo, ganhamos os processos, porque o juiz percebeu que a gente
veio com a solução. Não é que a Sim. gente tinha um erro consciência. Então, Sim. enfim, esse foi inclusive Vocês o nosso tiveram único boa processo fé, né? trabalhista na nossa vida. Assim, a gente não tem, todo ano de história, a gente não tem nada, nem nada, mas aconteceu. Aconteceu por um erro alheio, conseguimos resolver. Nossa, agora até o Breno brinca. A gente vai fazer uma massagem Dia das Mulheres, tem termo que assina, tem puxa daqui. Juridicamente, estamos sempre muito protegidos por conta dessa dor. E foi uma dor, assim, Deus me livre, bizarra, nunca mais quero viver. E minha mãe ficou muito mal, né? E foi quanto Emocionalmente. tempo essa O processo estudo? foi 1 ano. Tanto que a parte triste disso é minha mãe ficou mal, num nível de quase entrar em depressão. Por quê? Não pelo financeiro, mas pela dor dela falava. Por exemplo, um dos funcionários pediram rescisão indireta, que é aquilo que o jurídico diz, que o cara tá trabalhando, mas ele não vai receber enquanto não saiu. Ele continua recebendo, mas ele não trabalha até o processo sair na justiça. E era uma funcionária que minha mãe deu de comer. Pagou o casamento. Então, emocionalmente, aquilo abalou muito ela. E ela me falava, por que você é fria desse jeito? Isso não te afeta? Eu falei, mãe, a gente tem a opção, chora ou vai. E eu chorava no meu quarto, tá? Pra caramba. Eu sou muito emocional. Eu pareço que sou super... Não. No meu quarto, o Vini sabe. Eu choro, eu paro, eu falo, putz, mas ali no front não tem outra opção. Eu tenho que botar pra torar e fazer acontecer. Então a gente, graças a Deus, deu certo, resolvemos. A Thalia entrou no meio desse furacão, né? Então até foi uma das maiores provas de que, essa menina tá com a gente mesmo, sabe? E deu certo, deu tudo certo, aconteceu, legal. mas foi uma dor do erro do principiante, né? Que empreende sem ver as coisas. Mas o que vocês aprenderam com isso? Qual que foi o A principal primeira aprendizado? dica é contrate um fornecedor com histórico de eficiência e de gestão. Você vê, aquela contabilidade se vendia como especialista e descobrimos que os caras nem eram. Então, a primeira coisa, trazer para dentro de casa uma robustez de uma empresa que presta serviço para você. A primeira dica é essa. A segunda dica é tenha inteligência emocional. Porque Sim. no meio daquele furacão e daquela decisão, a inteligência emocional foi o que guiou a gente para conseguir vencer. Chorar não pagaria Poderia as contas. ter quebrado a empresa Poderia. de vocês, uai, se É. vocês não tivessem essa inteligência emocional. De verdade, assim. Aí eu brinco, são os testemunhos. Você não tem noção o que foi, tá? Foram 8, 9 meses de muita... Porque você entendeu que a gente Imagino. perdeu o time? Sim! A gente teve que continuar a operação com um time novo entrando. Vocês não têm noção o que Perdeu foi. o time e as principais fundadoras passando esse Por isso. perrengue e tem que ter muita inteligência mesmo. Ou seja, graças a Deus pela minha diarreia. graças Foi ela que a me Deus. trouxe pro Brasil imagina. e foi ela que me fez olhar. E assim, até hoje eu não acredito nisso. Eu falo, gente, eu lembro de eu puxando naquela pastinha. Falo, peraí que eu já tive uma aula disso. E foi onde eu percebi tudo. E glória a Deus, que deu certo, estamos aqui. Mas foram 8 meses E, temerosos. gente, isso é um testemunho É um mesmo, né? testemunho. O povo falar, não acredito. Não tem que... É um testemunho. Imagina, eu tive um sonho muito claro. É. Muito louca. Tanto que, assim, mais uma vez, né? Tô falando tanto disso, mas é porque é a minha base, meu princípio principal. Todos os dias, quando eu acordava, eu orava. E falava assim, por exemplo, tem uma das contas, que até é um testemunho cliente nosso até hoje, se a gente tinha uma data onde a gente quebraria. Então, se até tal data o fluxo não girar, a gente quebra, enfim. Não tinha nunca pedido um empréstimo no banco, imagina isso. E a minha mãe ficou muito mal. Várias vezes ela não foi trabalhar, assim, foi muito punk. Eu não reprovei na faculdade naquele semestre, porque meus professores não me deram falta, porque eu não aparecia. Eu trabalhava de segunda a segunda mesmo. Sim. 6 da manhã eu estava no escritório até meia-noite. E naquela época eu lembro que a gente tinha uma data que era 27 de fevereiro. Se passar de 27 de fevereiro, quebramos, né? Deu ruim. E eu tinha um cliente muito... Ele não era cliente nosso, mas a gente ligava e... Cara, se eu vendesse aquela conta, acabou. A gente respirava por um ano muito tranquilo. E toda vez que eu pegava o telefone, eu orava. Senhor, vá à frente no coração. O nome dessa cliente é Maria Luísa. Senhor, vá à frente com a Maria Luísa. Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao meu respeito. Então, dá ordem aos anjos ao meu respeito naquela empresa. Depois de um mês tentando, essa mulher falou, eu preciso te atender, porque eu não aguento mais que você me ligue. E aí eu lembro que eu falei pra ela, você vai me amar, você vai me amar, você vai amar me conhecer. E resumo, eles são clientes nossos até hoje. É uma das maiores contas do escritório. E eles sabem dessa história toda? Eles não antes? sabem. Ah, Eles vamos não saber Vão ficar sabem. sabendo agora. Eles não sabem. E eles literalmente recuperaram Salvaram. o fôlego da Agnes. Eles recuperaram o fôlego da Agnes. Que legal. Muito bom. Que lindo, Lari. Bom, passou muito rápido, né? Mas que Muito. aula! Toda que conversa aula. boa passa rápido. E Lari. tanta coisa também, né, que você trouxe pra gente, tantos insights. Realmente, assim, além de você fazer mágica aí com as suas 24 horas do dia, é realmente incrível pensar que uma mulher de 28 anos apenas, essa máquina toda, assim,
Então, realmente, parabéns. Obrigada. E a gente fica muito feliz mesmo quando a gente recebe pessoas como você aqui que trazem aí, né, para nossa audiência tantos insights, tantos ensinamentos. Obrigada mesmo. Ah, Tem que obrigada. mirar nela, tem que mirar na Lari É, aqui isso aí. pra aprender. Lari, pra gente finalizar, fala pra gente, por favor, um livro, dá uma dica de um livro que mudou sua vida, que você gosta. Gente, eu sou mega nerd, tá? Eu leio muito livro de empreendedorismo, mas um livro, que se você perguntar, um livro que mudou a minha vida, não é um livro de negócio. É um livro de autoajuda que chama Drive by Eternity. Em português, ele vai ser Movidos pela Eternidade, do John Bevere. E esse livro, ele nada mais conta sobre o nosso propósito de vida. E aí, ele conta assim: nós não seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, nós seremos reconhecidos por aquilo que nós fomos chamados a fazer. Em outras palavras, o resumo dessa história do livro todo, ela diz assim, ó: eu posso ser a maior contadora da história. Ela tem uma contabilidade com 1.000 funcionários, fez milhões, fez o maior M&A do Brasil. Mas se eu não fui chamada para ser contadora, nada disso conta para minha história. Uhum. E no dia que o Senhor voltar, que é a minha crença, ele não vai olhar para os meus 1.000 funcionários e para o maior M&A. Ele vai olhar para aquilo que ele me chamou. Então, em outras palavras, eu quero te dar essa dica. Não adianta você fazer algo simplesmente por fazer, mas para o que você foi chamado a fazer. E esse livro ele fala exatamente isso, por você ser movido pela eternidade. Que no final da nossa jornada, a gente vai ser reconhecido não pelo aquilo que eu entreguei, pelos milhões de views, mas o que eu te chamei para fazer. Uhum. E tem até um vídeo no YouTube, depois vocês colocam, Movidos pela Eternidade, John Bevere, é o nome desse autor. É um vídeo Adorei. de 2 minutos. E esse vídeo é bizarro. Em outras palavras, a pessoa chega lá no juízo final e chega e fala: oi, Deus, meu nome é Larissa e eu sou um empresário, eu sustentei mais de 10.000 famílias. E aí o cara que representa Deus fala assim: parabéns, Larissa. Pena que eu te chamei para ser o maior contador da história e através da contabilidade 1.100.000 vidas seriam salvas e começa a falar. Então, em resumo, Movidos pela Eternidade é a guia da minha vida. Não adianta eu fazer por fazer. Para que eu fui chamada a fazer? Por que eu faço o que eu faço? E ser movido para aquilo que nos move mesmo, Sim. nos faz continuar. Sim. Muito bom. Amei. E uma música que te inspira? Deus de Promessas. É uma música que fala que os olhos de Deus estão sempre atentos, permanecendo em nós. A minha história é apenas por conta da misericórdia e da graça de Deus, que tirou a minha mãe lá do interior do Maranhão, fez eu nascer numa família de uma mulher super guerreira, mesmo com um pai que faleceu. Eu não contei, mas meu pai, antes de falecer, foi preso, se envolveu em drogas. Assim, minha mãe chegava em casa e não tinha mais mesa. Então, olha o Nossa. contexto. E ainda assim, o Senhor foi fiel e justo. Então, não tem nenhuma outra palavra que me leve a crer que se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui com tudo que a gente tem feito e conquistado, é por uma única palavra de um Deus de promessas que me fez seguir e é por isso que eu estou aqui até hoje. Que lindo. Maravilhoso. Amei esse papo. Muito obrigada de novo por você estar aqui. Parabéns pela sua trajetória. Conte com a gente, conte com Miranelas. Esperamos você na liga. Ai, estou chegando! Aí, ó. Estou chegando! Obrigada a vocês, obrigada mais uma vez pelo convite. Quero te dar essa dica, se você é novo, tem minha idade, está aí perdido na vida, a linha que dá certo, a gente tem tanta coisa. Não se compare, não olhe para o lado, olhe para você, para aquilo que você foi chamado a viver e realmente mire em pessoas que você olha e fala, cara, o que aquela pessoa fez para chegar? A gente está mirando em pessoas e por isso a nossa história está fazendo o que está acontecendo aqui agora. Então quero te dar essa esperança de que dá para acontecer, dá para viver. Hoje não é o fim do mundo, tem muito tempo pela frente, a gente tem uma vida inteira aí para fazer acontecer. Obrigada pelo convite, meninas. Muito obrigada, Lari. Você. Parabéns, viu? É isso. Compartilhe aqui com alguém que vai se beneficiar, igual você se beneficiou desse podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Até o próximo. Tchau.